Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Olá, bem-vindo ao Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Eu sou o Bruno Lazarinco, bombeiro militar, instrutor de resgate veicular, e no episódio número 2 do canal, eu tenho a satisfação e a honra de receber aqui Alberto Dalpiva Neto, o Sargento Alberto, do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Alberto, seja muito bem-vindo ao Rescue Cast. Olá, meu amigo, tudo certo? Muito obrigado, é uma satisfação e a honra é toda minha pelo convite, por estar ombreando mais uma vez o amigo nesse projeto aí que envolve muita paixão e muito propósito. Legal, Alberto. Eu que agradeço aí de antemão por ter aceitado esse convite. Alberto é uma das pessoas que eu tive a satisfação de conhecer durante a carreira, como já mencionei, né? Pessoas que fazem a diferença na nossa vida, e é uma satisfação ter o amigo aqui. Como eu já conheço o Alberto desde antes de entrar na corporação, é importante esse episódio para que as pessoas saibam quem é você. E eu já vou começar com a primeira pergunta, Alberto. Quem é Alberto Dalpiva Neto? Cara, eu vou te dizer que um tempo atrás era mais difícil de responder essa pergunta, né? Porque eu não tinha nem tanta referência de mim, né? Mas isso as pessoas vão conhecer um pouquinho mais adiante da conversa. Mas eu sou bombeiro militar, sargento bombeiro militar, tenho quase 41 anos, estou com 40 ainda. Sou casado, pai de 2 filhas, são minhas paixões, e estou há quase 20 anos na corporação. Então, tenho uma bagagem extensa aí para poder ajudar o amigo. Roberto, e como e quando que chegou essa ideia de ser bombeiro? Cara, não tem uma história muito bonita para contar, né? Era um sonho de infância, eu sempre quis fazer isso, eu vi o caminhão passando e quis, não, foi bem ao acaso, assim, né? Tinha um amigo de colégio, então ele disse que tinha um concurso do bombeiro aberto, né? Eu não sabia nem o que o bombeiro fazia, para você ter uma ideia da minha ignorância na época, né? Então, isso mais de 20 anos atrás. Não sabia nem o que o bombeiro fazia. E entrei realmente pelo salário, pela comodidade. Fiz o concurso sem muitas pretensões, mas para acompanhar o amigo que havia me convidado. E foi uma satisfação. Passei, fiquei entre os 10 primeiros do concurso, classificando aqui para trabalhar na cidade de Chapecó, e infelizmente o meu amigo que havia me convidado não passou, né? Então, para tu ver que eu acredito muito nisso, né? Muito do que é o da gente, muito do nosso destino, e eu acredito que foi a profissão que me encontrou, né? E não eu que encontrei a profissão, né? Porque hoje eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, por salvar vidas e por servir as pessoas. Legal, Alberto. E nesses 20 anos aí, quase 20 anos de formação, como é que foi a tua carreira até aqui? Em relação a locais em que você trabalhou, os desafios de progressão na carreira, como é que ela aconteceu? Bom, cara, eu trabalhei apenas em Chapecó, né? Então são quase 20 anos, e eu fiz escola em 2004, aqui na cidade de Chapecó mesmo, sou natural aqui de Chapecó. Fiz escola aqui, e trabalhei exclusivamente aqui, né? Em 2016 eu tive promoção a cabo por tempo de serviço, né? Teve algumas escolhas durante a minha carreira, né? Eu escolhi não fazer concurso antes, e quando falo eu escolhi é porque haviam outras prioridades na época, né? Como eu comentei, eu tenho 2 filhas, então uma nasceu no ano de 2010 e a outra nasceu no ano de 2016. Pela dificuldade que era sair da cidade e fazer a escola fora,
em Florianópolis, que são mais de 600 quilômetros de distância, ficar um grande tempo fora. E mais uma vez, como eu disse que eu sou apaixonado pelas minhas filhas, eu resolvi abrir mão naquela época, né, de fazer o concurso, de tentar um concurso, né, para estar mais perto delas, para estar mais perto da minha esposa, né, também ajudando ela na difícil tarefa que é ter um filho, né? Então, criar ele, então eu não gostaria de ficar afastado nesse momento. Então, eu acabei optando por não fazer concurso naquela época, né? Mais uma vez, fiz o CFS ano passado, então sou um sargento recente, e tive uma experiência muito boa quando fiz o CFS, e eu acho que foi na hora certa e no momento certo, né? Então, são quase 20 anos de carreira, completo 20 anos em abril, agora desse ano, e eu acho que tudo ocorreu da maneira que deveria ocorrer, né? Poderia ter sido abreviado algumas etapas da minha carreira, mas deu tudo certo e eu consegui acompanhar o crescimento das minhas filhas da maneira que eu quis. Então, para mim, foi muito satisfatório. Beto, e a gente sabe, né, que uma carreira militar ela envolve uma série de escolhas, de abrir mão de várias coisas ao longo da carreira também, principalmente você, que eu conheço, é uma pessoa extremamente voltada para a família. E nesses 20 anos de bombeiro militar, o que aconteceu durante esse período? Como que se deu esse período no efetivo serviço? Foi em guarnição? Foi expediente? Como que aconteceram esses 20 anos? Olha, quase que exclusivamente da minha carreira, eu posso dizer que dos 20 anos, 19 anos deles foram voltados para o atendimento de ocorrências, né? Então, na guarnição. Então, isso eu sei que é difícil, né? É difícil para a família que fica em casa. Para mim, acabou se tornando uma rotina gostosa, que eu gostava de fazer, né? Saía de casa feliz, porém saía de casa preocupado em saber se iria voltar, né? E essa, por mais que seja, às vezes o pessoal pensa, isso aí é coisa de filme, não acontece, mas a gente já viu acontecer com várias pessoas e vários colegas nossos, né? Então, sim, era uma preocupação em deixar a família em casa, em deixar a esposa, em deixar filhas, e sempre a preocupação quando atendia uma ocorrência, a primeira lembrança que vinha à cabeça, principalmente quando crianças, vinha a lembrança delas, né? Então já tinha que, depois que saiu da ocorrência, ligar, pedir para ir lá para me ver. Então foi um momento difícil, principalmente no começo. Mas depois, como eu disse, sou apaixonado pelo que eu faço, né? Agora estou numa função diferente. Após o curso de sargento, eu deixei as guarnições de serviço, né? Então estou numa função diferente. Estou trabalhando no nosso B4, que é o almoxarifado. Então, uma função diferente, uma função mais de gerência, mas também estou me adaptando, né? Quem sabe um dia aí eu volte a gerenciar a área operacional também. E quando brada no quartel, atenções, guarnições, acidente de trânsito, bate aquela vibração ou já está acostumado ao expediente? Ah, não, bate, né? Bate. Desde quando chega a trabalhar, a primeira visão que eu tenho é os caminhões na garagem, né? Estacionados, né? Então, dá vontade de nem subir, né? Quando eu digo subir com o nosso expediente no nosso quartel aqui em Chapecó, é no segundo piso, né? E as guarnições de serviço, caminhões, ficam tudo no piso térreo. Então, não dá vontade de subir, dá vontade de pegar meu EPI, arrumar, deixar em prontidão ali para quando bradar, o cara descer correndo e trabalhar, né? Mas, infelizmente ou felizmente, né? É um momento diferente da carreira e chegou esse momento e eu estou encarando como mais um desafio na minha vida e estou tentando fazê-lo aí da melhor forma possível também. Não tenho dúvida que vai, como tantos outros projetos aí, ações que você já trabalhou, vai ser de sucesso. Ô Beto, uma coisa que a gente tem de diferente em relação ao trabalho no bombeiro é que você sempre trabalhou no centro grande. Chapecó sempre foi uma célula nervosa, né, de atendimento de ocorrências. Eu já tive um período em GBM que era muito mais tranquilo, né? De todos esses anos de experiência operacional, tu consegue destacar uma ocorrência que tenha sido assim um marco na tua carreira?
não propriamente só do resgate veicular, mas algo assim que tenha te feito repensar ou mudar os teus conceitos como bombeiro? Cara, eu vou te dizer que foram várias, assim, né? Se eu pudesse elencar uma, cara, é uma pergunta bem difícil, cara. Bem difícil, porque em 20 anos de serviço, tu vê cada coisa e tu presencia cada história, cada atendimento, né? Digamos que eu acho que com os 3 anos de serviço eu atendi uma ocorrência, para quem conhece aqui Chapecó, né? Ela é divisa com o Rio Grande do Sul, cidade de Nonoai, e a gente foi atender uma ocorrência na Serra de Nonoai, com um caminhão envolvido, vítima presa dentro do caminhão, ferragens totalmente retorcidas, né? Cara, era início do trabalho, né? Então acho que eu deveria ter uns 3 para 4 anos de serviço no máximo, assim. Nós nos vimos embaixo do caminhão, naquela época, era sem estabilização nenhuma, né? E depois vocês vão ver ao longo dos programas o quanto é importante a estabilização veicular, mas sem estabilização nenhuma, e tentando ao máximo não pensar naquela situação, mas para salvar a vítima, né? Aquilo foi onde eu acho que eu mais me aproximei na minha carreira cara, de um maior risco, sabe? Aquilo, e foi bem impactante para mim, sabe? Sobre repensar segurança, sobre repensar a minha profissão e repensar o modo como eu saía de casa e como eu me despedia das pessoas, sabe? Outra coisa que marcou bastante também foi quando eu atendi uma criança aqui em Chapecó. A gente deslocou, eu na verdade estava folga e eu fui render um colega por apenas 2 horas. Ele precisava sair para fazer uma prova de faculdade e eu fui lá render ele por 2 horas. Quando eu cheguei no quartel, deu 5 minutos, bradou o alarme. Ele estava na ambulância, então saí com a ambulância. Chegamos. Quando a gente chegou e desembarcou para atender o acidente de trânsito, veio um policial em minha direção correndo com uma criança de aproximadamente 3 anos de idade no colo, desfalecida já. Aí ele largou a criança no meu colo. Eu fui para dentro da ambulância e comecei a trabalhar, né? Comecei de todas as maneiras fazer RCP, fazer todos os procedimentos para tentar trazer aquela criança de volta à vida. Era um trajeto grande até o hospital, então foi aproximadamente 15 a 20 minutos de deslocamento, e esses 15 a 20 minutos eu fiquei trabalhando incessantemente com aquela criança. Estávamos apenas em 2 ambulâncias e eu estava sozinho atrás com ela. Cara, e aquilo marcou bastante, cara, porque eu já tinha minhas filhas pequenas e quando eu saí daquele atendimento, que aquela criança não sobreviveu, o primeiro instinto, assim, foi de me emocionar demais e querer abraçar minhas filhas, né? Aí eu pedi para minha esposa levar as minhas filhas até o quartel, ela levou, e aí eu só conseguia abraçar e chorar e dizer que amava e tal, então foi uma experiência, não digo traumatizante, né, mas foi uma experiência reveladora que falou muito sobre mim, sobre a minha profissão e sobre a forma também como eu devia me portar com elas, né, no nosso dia a dia. Então, acho que foi essas 2 ocorrências assim que me marcaram. Eu entendo, Beto, essa dificuldade de trazer uma só, né? Ainda mais quem na folga pula em viatura está mais propenso ainda em atender outros tipos de emergência, né? Mas uma coisa, Beto, a gente já tem comentado isso, não é algo novo, né? Para quem, principalmente para quem já nos conhece, o quão a gente salienta a importância das pessoas na nossa vida, né? E o que eu queria te perguntar, Beto, é assim, ó, que papel os mais antigos da guarnição na época, né? Para quem não sabe o que é o termo mais antigo, são as pessoas que têm mais experiência dentro de um quartel. Então, em alguns lugares o pessoal chama de antigões e modernos. Moderno é quem recentemente saiu da escola e antigão quem já está há um tempo, né? Beto, que papel essas pessoas, esses bombeiros militares mais antigos tiveram no início da tua carreira para poder conhecer, vivenciar e aprender um pouco mais sobre a atividade e poder ter essas situações reveladoras que tu comentou? Eu acho que principalmente pela experiência, né?
Quando a gente entra no bombeiro, e eu acho que isso funciona para qualquer profissão, né? Mas principalmente no bombeiro, enquanto segurança, a gente entra com os instintos e com os sentimentos à flor da pele, né? A gente quer fazer da forma mais rápida possível, quer fazer de qualquer jeito e a gente quer salvar a qualquer custo, né? Mas eles nos trouxeram e nos trazem esses antigões, e aí eu já vou me colocar também como antigão agora, nesse momento que eu estou passando, né? Já com 20 anos de serviço, eu acho que eles me entregaram bastante de experiências, né? Quanto à segurança, quantas vezes quando tu chega numa ocorrência tu desacelerar um pouquinho, quanto a te mostrar os lados do bombeiro, não só aquele lado que você vai se vislumbrar, mas com outras experiências, né? A experiência de perder uma vida, a experiência de você não ser bem sucedido no que você se propôs a fazer naquele momento, por mais que você tenha todo o treinamento possível, e a forma como reagir àquilo. Então, eu tive bastante apoio nas mais diversas ocorrências, e eu acho que os meus antigões na época me serviram também para mim saber como agir nas ocorrências, né? Então, a gente ia mais no início como auxiliar, né? A gente tinha até um efetivo bem grande em Chapecó na época, então a gente ia mais como auxiliar, via eles trabalhar, via a forma deles trabalhar, se espelhava muitas vezes naquelas pessoas que estavam lá que estavam lá para resolver o problema e você era um auxiliar. Por mais que muitas vezes você chegasse com muito mais conhecimento, muito mais bagagem, mas aquilo, naquele momento, ficava em segundo plano, porque a experiência e a calma com aquelas pessoas tratavam as mais diversas ocorrências, até pelo tempo de serviço e por ter atendido mais ocorrências, faziam toda a diferença, né? E deixavam mais tranquilo para aí sim você conseguir trabalhar com os seus instintos e com os conhecimentos adquiridos na escola de bombeiro da melhor forma possível. Legal, Beto. E me diz uma coisa, onde é que o resgate veicular entra nisso tudo? Quando que ele entrou na tua vida, desde o início, e quando que tu percebeu que essa era uma das atividades que te despertavam mais atenção? Cara, acho que assim como quando eu falo das minhas filhas, eu embargo a voz, quando eu falo do resgate veicular, também dá um sentimento diferente. Porque o resgate veicular, cara, foi uma virada de chave para mim no bombeiro. Tá? Como falei, incluí em 2004, então, em 2004, o Bombeiro de Santa Catarina, a minha escola, foi a primeira escola voltada exclusivamente para o bombeiro. Né? Foi um ano após a separação do bombeiro com a Polícia Militar. Então, a gente incluiu em abril de 2004, ainda tinha aquela farda CAC, né? Hoje a gente tem aquela farda azul escura. Então, ainda incluímos com aquela farda CAC, algumas semelhanças com a Polícia Militar ainda, né? Mas com uma escola voltada exclusivamente para o bombeiro, inclusive com resgate veicular, né? Um curso já estruturado, com instrutores muito bons já, e com um protocolo a ser seguido na época, né? Então, a gente teve aquela escola, e aí eu passei anos e anos e anos sem especializações dentro do Corpo de Bombeiros, né? Muito por falha minha, né? Por acomodação, porque eu acho que esse é um grande valor que o ser humano tem que ter, que é o inconformismo com as coisas e a busca incessante por atualização. E eu pude perceber isso só mais tarde, né? E o resgate veicular me trouxe uma visão completamente diferente do que era o bombeiro, né? Então, eu incluí em 2004, né? Então, no ano de 2017, vamos lá, eu já estava com 13 anos de serviço, que eu consegui acompanhar o primeiro desafio de resgate, Desafio Nacional de Resgate aqui em Chapecó, que Chapecó sediou, né? E aí tinha uma equipe de Chapecó que estava treinando, né? Então, nós, na guarnição de serviço, eu ia para fora do quartel ali, ficava acompanhando o pessoal treinar e curioso, né, para saber o que era aquela atividade, como era, né? Eu sempre fui esportista, né? Então eu sempre pratiquei esportes, né? Desde o do colégio até mais velho e sempre em equipes de competição esportiva, sempre equipe coletiva. E aí quando eu vi o pessoal competindo dentro do bombeiro com uma atividade do bombeiro, e eles estavam fazendo na época uma coisa completamente diferente do que eu fazia na rua e da forma como eu aprendi,
me deu um estalo de querer saber mais. Então, em 2018, houve um convite, né? Houve uma oportunidade de eu entrar também numa equipe. A equipe de Chapecó foi reformulada e eu entrei na equipe em 2018 em Chapecó. Bah, e aí, a partir daí, eu digo que a minha vida no bombeiro foi completamente diferente, né? Eu comecei a procurar mais as coisas, eu comecei a ter mais interesse por todas as áreas do bombeiro, por me atualizar em todas as áreas do bombeiro, não ficar estagnado com aquilo que eu aprendi há 13 anos atrás, achando que eu já sabia. Porque aí eu me deparei com uma realidade que era assustadora para mim. Que foi não saber completamente nada da minha atividade, ter que encarar a minha insignificância naquela época e correr atrás, né, buscar e correr atrás de tudo que eu precisava para competir naquela época, né, como no resgate veicular, mais que isso para atender de melhor forma as pessoas ali fora, para realmente fazer diferença na vida daquelas pessoas. Então, acho que 2017, 2018 foi um marco na minha carreira, aí que o resgate veicular entrou de maneira frenética na minha vida, e desde então, lá se vão quase 6 anos, que eu vivo o resgate veicular diariamente, me fortaleceu, isso me mudou enquanto bombeiro, me mudou enquanto pessoa, e me tornou uma pessoa melhor, tanto um profissional como um cidadão melhor também. O Beto, só para quem está nos assistindo, né? Como é o primeiro relato de um competidor, afinal, eu não sou competidor, já no primeiro ano em que houve um curso aqui, nós não tivemos nem a oportunidade de o fazermos, né, de participar de equipe de competição, mas uma palavra me chamou bastante atenção quando você fala em insignificância, que é algo que nós comentamos nos bastidores das equipes, né, principalmente equipe de competição, que a insignificância ela chega quando você acha que sabe a atividade e se coloca a ser avaliado. Afinal, as ruas não nos avaliam. Nas ruas, no geral, as pessoas tendem a bater palmas, as notícias são boas, elas fortalecem sempre a nossa imagem perante a comunidade, mas quando nós vamos para um ambiente controlado, com avaliadores, com especialistas, aferindo o que nós estamos fazendo num treinamento que naturalmente vai ser entregue na rua, e temos avaliações aquém do que esperávamos, isso é o que traz a insignificância, né? E você também falou em relação à mentalidade. Eu gostaria, Beto, que você compartilhasse com quem está nos assistindo o que é e como você sente essa insignificância e como esse processo todo teve impacto na tua mentalidade como bombeiro. Cara, é uma palavra forte, né? Quando a gente fala em insignificância, é uma palavra forte, né? Ah, o bombeiro é insignificante. Mas eu me vi daquele jeito, sabe? Eu me vi naquela forma, sem saber o que o pessoal estava fazendo. E aí eu comecei a pensar, será que em todas as áreas eu estou assim? Será que eu consigo ajudar de maneira satisfatória e da melhor maneira possível as pessoas que estão ali fora, precisando e clamando quando brada essa sirene para que eu saia e ajude? Então, para mim foi assustador na época, né? Foi assustador. Claro, cenário competitivo a gente vai falar mais tarde, né, com o decorrer do podcast também, como funciona. Mas, como tu falou, ser avaliado e colocar todo o teu conhecimento à prova por pessoas competentes, por pessoas e avaliadores do Brasil inteiro, te deixa assustado. Né? Principalmente quando você vê que você fez muitas coisas erradas, né? Muitas coisas que não deveriam ser feitas, né? Mas também mudou para mim a minha mentalidade, né? A partir daí, antes eu posso dizer que eu tive uma mentalidade, e isso eu falo com clareza hoje, por isso que eu digo que hoje é muito fácil me apresentar, é muito fácil eu falar quem eu sou, porque eu não tenho vergonha do que eu vivi, né? Mas eu vivo de maneira muito melhor e vislumbro um futuro muito melhor para mim, né? Então eu sei apontar meus erros, eu consigo apontar onde eu falhei, né? Foi na busca, naquela mentalidade negativa que eu tinha, sabe, de achar que eu já sabia tudo e que quem falasse algo
sobre o bombeiro, sobre a forma como eu agia, como fazia as coisas, estaria cometendo erro, né? E na verdade quem estava cometendo erro era eu, né? Não conseguindo olhar e não conseguindo vislumbrar um processo diferente. Então, por isso que o resgate veicular se tornou tão importante. Agora eu tenho uma mentalidade extremamente positiva, sabe? Extremamente avaliativa. Eu procuro fazer o melhor, eu dou o meu melhor com o que eu tenho hoje, sabe? Nas possibilidades que eu possuo hoje, eu realmente dou o meu melhor, sou um cara intenso, então eu faço tudo de maneira com o máximo que eu tenho, porém eu me autoanaliso e eu verifico se aquilo foi ou não foi o suficiente, ou se eu tenho ou não tenho algo a mudar ou algo a evoluir ainda dentro daquilo que eu fiz, mesmo tendo dado o meu melhor. Então essa mentalidade positiva que o resgate veicular me trouxe e me fez eu mudar, fez eu fazer uma virada de chave e mudar 100% a minha vida, foi foi a parte mais satisfatória que eu posso dizer assim, do resgate veicular para mim. Legal, Beto. É bom que as pessoas ouçam isso de quem é competidor, porque nós que somos assessores, avaliadores, às vezes tentamos comentar e fortalecer o processo e às vezes sensibilizar sobre a necessidade de continuidade, mas nada melhor do que alguém que tem legitimidade de estar dentro dos boxes competindo para poder trazer isso, né? E que atua também em atendimento operacional. Essa linha, ela é importantíssima. Beto, tu comentou, assistiu esse campeonato nacional em 2017 e depois passou a fazer parte de uma equipe. Conta para nós um pouquinho sobre as tuas competições e qual a tua experiência até então, competindo mesmo nos desafios. Bom, então eu em 2018, então 2017 eu vi o pessoal competindo, né, em Chapecó no Desafio Nacional. Eles conseguiram e conquistaram, receberam um convite a ir para um mundial em 2018, em 2017 ainda na Romênia, o pessoal de Chapecó, com uma equipe mista com o pessoal e com os bombeiros voluntários de Concórdia. Aquilo me chamou a atenção, então, pô, eu vi mais uma vez, né, eu vi competição dentro do bombeiro e eu sempre fui competidor, eu quis conhecer um pouquinho mais do que se tratava, né? Em 2018, então, eu entrei dentro da equipe, né? Competimos no estadual de Joaçaba. Tivemos uma competição razoável para quem foi a primeira vez, né? Conseguimos um segundo lugar numa prova rápida, algo inimaginável. Conseguimos um troféu de melhor equipe técnica, né? Então, para quem ainda não está familiarizado, e mais uma vez, com o decorrer do podcast, vai estar familiarizado com as competições, as equipes elas possuem 3 pilares, né? Que é o comando da equipe, a equipe técnica, ou seja, os resgatistas, quem opera as ferramentas, e os socorristas, quem faz aquele atendimento mais direto com a vítima, né? Então, a nossa equipe técnica, naquela oportunidade, em 2018, ficou a melhor equipe da competição, sabe? Desbancando equipes já formadas e muito fortes, como a equipe de Joaçaba, Bombeiro Militar de Joaçaba na época, e a equipe dos Bombeiros Militares de Concórdia também, equipes fortíssimas e candidatas ao título, tanto que ficaram em primeiro e segundo lugar no geral. Aquele desafio estadual nos credenciou a ir ao desafio nacional em 2018, ainda em Curitiba. Ia ser uma experiência nova, né? É uma equipe totalmente reformulada. E lá em 2018, lá em Curitiba, nós ficamos na terceira colocação geral. Mais uma vez, assim, surpreendendo a nós mesmos, né? E a todos que nos acompanhavam. 2018 ainda, com aquela colocação no Nacional, a gente teria uma vaga no Mundial, que seria na África do Sul. Porém, os organizadores na época não conseguiram levar todas as equipes que estavam classificadas, né, por logística da África do Sul quanto a carros, né? Então a gente acabou não viajando para o Mundial. 2019 foi mais uma reformulação, né? Aí a gente reformulou mais uma vez a equipe. Veio pessoas para Chapecó e aí eu não posso deixar de citar o senhor Capitão Lazarim, na época Tenente Lazarim, né? Coronel Wilton também, que era o comandante do batalhão,
que montaram uma equipe, né? Então nos deram toda a base que a gente precisava. Para quem não sabe, uma equipe a gente precisa de muita coisa, né? Muitos recursos, seja financeiros, seja técnicos, de logística. Então naquela época a gente teve todo o apoio possível, sabe, tanto do Coronel Wilton como do Tenente Lazzarini. Aí tivemos resultados já no primeiro ano da equipe Condá, aí, reformulada e com a nomenclatura da equipe Condá. Ficamos campeão estadual pela primeira vez. E aí, no final do ano, em dezembro, foi a Brasília para o desafio estadual, desafio nacional, desculpa. E aí ficamos em segundo lugar. E nos credenciou, então, para o Mundial. E aí, sim, com toda certeza, a gente iria para o Mundial nos Estados Unidos, em Miami, no ano de 2020. Com 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Veio a pandemia. Então, mais uma vez, o sonho do Mundial ficou adiado, né? 2020, então, foi nulo de competições, né? 2021, ainda assim, o desafio mundial em Miami não foi realizado. A gente tinha vaga, né? Em 2021, então, a gente participou mais uma vez do desafio estadual aqui em Chapecó, né? Sagramos mais uma vez campeão, né? No final do ano, né? Então, 2022 a gente tinha um calendário cheio, né? A gente tinha mundial já, e como o Miami recuou da sua sede no mundial, o mundial seria realizado em Luxemburgo. Então, participamos novamente do desafio estadual, nos sagramos campeões novamente do desafio estadual. Fomos ao desafio mundial, que foi uma experiência surreal, assim. Não obtivemos algumas colocações de destaque, né? Eu consigo falar que foi o nosso comandante, então, da equipe, o Sargento Geller, que vai fazer parte da nossa equipe aqui do podcast também. Ele ficou como 5º melhor comando do mundo, né, no geral. E a nossa equipe de APH, com o Cabo Giovanni e o Sargento Somense, ficaram em 6º lugar no mundo também na classificação. A equipe técnica não obteve uma classificação legal, então isso caiu com a equipe, as notas somadas, né, caíram o desempenho da equipe. A equipe ficou em 14º lugar no desafio mundial de 30 equipes, né? Foi um resultado que a gente esperava um pouquinho mais, né, principalmente das notas, mas foi um resultado, cara, foi uma experiência surreal, assim, de vivenciar aquilo, de vivenciar você estar competindo, estar no box com as melhores equipes do mundo, conhecer caras que você via pelo Instagram, que você via competindo e achava que aquilo não estava nem perto da tua realidade, e você competir com aqueles caras e em algumas provas você fazer melhor ou até igual ou melhor que aqueles caras, foi uma experiência surreal mesmo. Voltamos, e aí em 2022 ainda a gente teve o desafio nacional em Chapecó, com sede em Chapecó, né? Então a gente veio numa escadinha, né? 2018 a gente conquistou o 3º lugar, 2019 a gente conquistou o 2º lugar, perdendo para a equipe da ESB, uma equipe fortíssima aí, capitaneada pelo capitão Leandro da Hora, um excelente comandante. E aí em 2022, no final do ano, a gente sediou o desafio nacional e pela primeira vez nos sagramos campeões, né? Em casa, com nossos colegas de farda assistindo, nossos familiares assistindo. Então foi mais uma marca importante da equipe Condá, né, que vinha em amplo crescimento, né? E aí em 2023 nós entramos, fizemos mais uma vez o estadual, podemos nos sagrar campeões novamente do estadual. E aí, como eu comecei a fazer o curso de sargento, né, eu e o Sargento Guelli vai falar um pouquinho mais para vocês também, no decorrer do podcast. A gente começou a fazer o curso sargento, a gente não pôde viajar ao Mundial, que a gente estava classificado, que seria na Espanha, né? Então a gente reformulou um pouquinho a equipe, o pessoal foi para a Espanha participar, mas também obteve uma colocação bem agradável, ficaram também novamente, se não me engano, em 14º ou 13º lugar, até melhorando a colocação da equipe, né, com algumas modificações. E aí a gente participou também do desafio nacional, que foi realizado na cidade de Gramado, né? A gente ia defendendo o título, né? Então foi mais um desafio, porque até você chegar lá em cima, você tem um grande caminho a galgar, né? Até você ser campeão nacional de alguma modalidade, é um caminho árduo, né? De bastante treinamento,
de vários treinamentos anuais, de vários treinamentos semanais, de várias entrega, de muita entrega. Então, fazer a manutenção desse título, conquistar novamente seria extremamente difícil, né? Porque as equipes, com o passar do tempo, vêm melhorando, vêm se aperfeiçoando cada vez mais e vêm surgindo equipes muito mais fortes, né? A gente tem equipes agora que se destacam também. Bombeiro Militar de Concórdia continua uma equipe muito forte. Bombeiro de Cascavel também, Bombeiro Militar de Cascavel, no Paraná, vem uma equipe muito forte. Bombeiro do Rio Grande do Sul, que sediou a competição, que também já participou de nacional, tem uma equipe reformulada, porém muito forte. Então foi um desafio extremamente grande para nós, mas felizmente a gente conseguiu galgar mais esse desafio e ficar novamente campeão nacional, né? Então foi o nosso bicampeonato nacional, o bicampeonato da Condá, que nos credenciou novamente para o Mundial desse ano, agora 2024, que vai ser realizado em Portugal, lá no mês de novembro, né? Então antes, agora a gente já começou a série de treinamentos, né? Começamos mais cedo esse ano, porque a gente já tem o estadual em Santa Catarina, né? Então a gente vislumbra o estadual, ainda não tem data de nacional a ser definida, a gente já tem vaga para o nacional por ter sido atual campeão nacional, mas estamos treinando, né? Agregando mais algumas pessoas à equipe também para que esse conhecimento de equipe seja disseminado e chegue lá na ponta, lá no nosso atendimento do cliente, lá na rua, que eu acho que é o principal objetivo de todo esse cenário competitivo. Agregar novas técnicas, novos conhecimentos, para que a gente possa repassar isso e que o nosso atendimento na rua faça a diferença na vida das pessoas. Muito bom, Alberto. É uma história de competição aí gigante, né? A gente sabe, e você muito bem frisou, que não é fácil chegar a esses títulos, a essas colocações, mas acompanhando de perto a rotina dos senhores, né? Tive a oportunidade também de acompanhar de perto a equipe Alfa em Joaçaba. Eu sei que esse tipo de resultado ele vem com um preço alto em casa. E para alguém que é tão família como nós já acompanhamos e ouvimos isso da tua parte, né? Às vezes passa um pouco desapercebido. O pessoal está indo, treina diariamente ou semanalmente, dependendo do período de temporada, né, ou de pré-temporada, e é o envolvimento alto, que nem sempre é feito no dia de serviço, ou quase nunca é feito no dia de serviço, para não atrapalhar o andamento da guarnição, não tem que parar o treinamento, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Roberto, sobre a tua experiência de treinamento com a equipe e a forma como você encara esse treinar na folga ou essa dedicação em busca de algo que para muitos pode soar, né? E às vezes a gente também serve de motivo de chacota, isso também não pode deixar de ser frisado, que algumas vezes o pessoal comenta, né? Nossa, vocês estão indo todo dia treinar, treinam exaustivamente, manhã, tarde, às vezes até noite, né? Assistindo aos vídeos do que foi feito durante o dia. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a tua preparação como resgatista em treinamentos e o que você costuma até mesmo consumir fora para te tornar um competidor cada vez mais forte e melhor. Eu acho que o principal para você ser um competidor, né, é a mentalidade positiva, né? É de não se abalar com as derrotas, mas trazer essas derrotas como ponto de motivação para que você treine mais e mais, né? E aí, quando você é um vitorioso, quando você já tem a tua equipe já é consolidada, isso se torna ainda mais difícil, né? Porque você tem que achar os mínimos detalhes aonde você precisa melhorar, onde você sente a necessidade de melhorar. E aí é muito importante, o senhor falou da nossa rotina, da gente olhar, da gente ver o que a gente está fazendo, né? Muitas vezes, sim, somos vistos como chacota, né? Pessoas boas e pessoas ruins, pessoas com mentalidade positiva e mentalidade negativa existem em qualquer lugar, né? Eu já fui uma dessas pessoas com mentalidade negativa, né? Que só saía do quartel no horário de folga, se fosse com alguma coisa em troca, né? Ou uma diária, como a gente fala, um bombeiro, ou uma folga no meu dia de serviço. Mas, felizmente, mais uma vez, o resgate veio e mudou minha mentalidade.
e para que eu alcance algo, para que eu faça a diferença na vida das pessoas, eu tenho que dar mais de mim. Não é só o meu dia de serviço. Então, sim, a gente treina na folga, né? Muitas vezes sem folga posterior, sem diárias para receber, então única e exclusivamente pelo gosto em competir e principalmente pela paixão em querer fazer algo de diferente, né? Por esse propósito de achar e de ter a certeza que o resgate veicular e que se utilizar de maneira correta pode salvar vidas, né? Salvar cada vez mais vidas, né? Então a gente treina no dia de folga, treinamos, agora atualmente a gente está treinando a tarde inteira, então a gente se reúne 13h30, vai até às 18h30, então passa a tarde inteira envolvido. Né? A gente primeiro monta o material, pensa no cenário, produz esse cenário. O cenário são os carros envolvidos nessa cena e a forma como a gente dispõe ele para estar trabalhando, né? Então, alguma pessoa vai lá, as pessoas que nos auxiliam também da equipe vão lá e colocam as vítimas, né, dentro do veículo. E vítimas a gente conta aqui com o apoio do bombeiro comunitário de Chapecó, que nos deixou as portas abertas também, se dispôs a ajudar e está sempre sendo nossas vítimas. Então, fica o agradecimento também aos bombeiros comunitários de Chapecó, que sempre nos auxiliaram e a gente nunca ouviu um não dessas pessoas, mesmo nos seus horários de folga, né? E para eles é muito mais difícil, né? Porque eles trabalham fora, eles têm o serviço voluntário dentro do quartel e ainda assim eles nos auxiliam nos nossos treinamentos diários, né? Eu como resgatista, eu agora depois e mais uma vez depois que eu assumi essa mentalidade positiva para minha vida, eu gosto muito de ler, né? Então leio as mais diversas literaturas. E também dentro do resgate veicular eu gosto, a gente não tem muito material escrito, né? Infelizmente, mas tem alguns livros que quando eu comecei a minha carreira como resgatista eu gostei muito de ler. Foi um livro da Romato, que é uma marca de fabricante de desencarceradores de ferramentas para bombeiros, né? E da Weber também, que é outra marca de desencarceradores de equipamentos para bombeiro, né? E quem revende, quem representa aqui no Brasil é os nossos apoiadores do podcast, né? Resgatécnica, com sede lá em Belo Horizonte, e a SOS Sul, com sede no Paraná. Então eu comecei por esses dois livros, são excelentes, né? Trazem uma perspectiva do resgate veicular a nível mundial, do que eles fazem, do que você pode e deve fazer, né? E aí depois, com acesso a vídeos de competição, eu gosto muito de assistir o que as equipes lá fora estão fazendo. E uma rotina importantíssima que a gente tem na nossa equipe é gravar todos os treinamentos que a gente faz, né? Então a gente grava os treinamentos e depois eu gosto de assistir. A gente sempre faz um debriefing depois do nosso treinamento, vendo o que a gente fez de errado, viu o que a gente fez de certo, o que a gente pode mudar, o que a gente pode evoluir. Outra coisa que poderia ser feito, a gente já faz uns testes na hora, né, no mesmo dia do treinamento, para realmente ver se aquilo daria certo, daria errado. E depois eu gosto de assistir o que a gente fez, até para a gente pegar aqueles mínimos detalhes e a gente conseguir aprimorar aquilo, né? E eu conseguir aprimorar a minha performance, né? Então, escolha de equipamento correto, a forma de utilizar aquele equipamento, se eu estou utilizando de maneira correta, se o ângulo daquela ferramenta que eu utilizei naquele momento foi o adequado, se eu poderia ter utilizado outra ferramenta para realizar um corte, por exemplo, ou uma expansão. Então, tudo isso é exaustivo, sim, mas me traz é muito gratificante para mim. Então, a gente deixa um pouquinho a família nesses momentos de treinamento, mas felizmente assim eles entendem o quanto a paixão e o propósito envolvido vale a pena, né? E a gente consegue administrar de certa forma de maneira saudável. Legal, Beto. E é importante a gente saber dessa parte de preparação. Você mesmo já falou sobre mentalidade, sobre tudo que foi realizado. Mas depois de um certo tempo você entrou como instrutor. Você já também mudou esse teu foco, além de aprender e competir na prática, você tem sido também
instrutor. Eu gostaria que você comentasse para nós um pouquinho sobre como está sendo agora, né? Quando começou essa parte de ensinar aquilo que você aprendeu com os treinamentos. Como eu falei, né, tudo na competição, que a gente faz na competição, e como eu costumo dizer, tudo que a gente faz na rua, ou a forma como a gente tem na rua, a gente não consegue levar para dentro do box de competição, né? Mas tudo que a gente faz na competição, a gente consegue trazer para a rua, né? Para fazer da melhor maneira possível, atender da melhor maneira possível as vítimas, né? Eu brinco que quando a gente está desenvolvendo as atividades de instrução, o dia teria que ter um pouquinho mais que 24 horas, né? Talvez umas 30 horas seriam suficientes, né? Porque tu tem o papel da tua equipe de treinar, de se aprimorar e ao mesmo tempo, enquanto instrutor, não é um fardo, mas é uma responsabilidade, e essa é a melhor palavra, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você está transmitindo tudo aquilo que você aprendeu, os conhecimentos adquiridos com o decorrer dos anos de serviço, com o decorrer das competições, para trazer da melhor maneira possível. E ser instrutor não é fácil, né? Tem muita coisa envolvida, né? Tu pode ter toda a experiência do mundo, mas você não saber transmitir aquilo para os teus alunos, não vai servir de nada. Vai servir só como um bate-papo e não como uma instrução. Então, meu papel como instrutor começou em 2019 ainda, né? Então, eu comecei o resgate veicular em 2017, 2018, 2018 eu tive a oportunidade de fazer o curso de instrutor de resgate veicular em Santa Catarina. E desde lá eu tenho me aprimorado, como tudo na vida, quando a gente faz pela primeira vez. A primeira vez nunca vai ser a melhor, né? Então a gente se aprimora, a gente aprende, a gente estuda para entregar tudo aquilo, né? Então, de lá para cá eu tenho certeza que eu melhorei bastante enquanto instrutor, mas tenho muito ainda a melhorar, muito ainda a evoluir para conseguir entregar tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi e tudo que eu ainda estou aprendendo e absorvendo de conhecimento para conseguir transmitir. Mas mais uma vez, é muito satisfatório ser instrutor, porque você vê tudo aquilo que você aprendeu e fez, você se vê naquelas pessoas que você está instruindo. E aquelas pessoas que você está instruindo, você quer que eles sejam os teus espelhos. Tanto na forma como agir, na forma como operar uma ferramenta, na forma como fazer um resgate, como a mentalidade positiva. Então eu me cobro muito em poder transmitir tudo isso para aquelas pessoas, mas realmente é muito satisfatório quando você vê o teu trabalho, um pouquinho do teu trabalho naquela pessoa, no dia a dia daquela pessoa. Gratificante demais, né? E, Beto, já um relato meu, né? Nós fomos colegas não na mesma guarnição, mas na mesma região durante um bom tempo. Depois pudemos trabalhar junto em algumas outras missões, até mesmo no batalhão, como tu já citou sobre a equipe Condá. E quando nós pensávamos, né, em estruturar o podcast e buscar pessoas com essa mentalidade, que eu acho que uma das maiores características do Alberto, que a gente quer que esteja aqui, é a determinação e a inquietação, que hoje em dia ele já comentou sobre querer mais, aprender mais, poder entregar mais. Isso é uma característica que são duas características, né, extremamente importantes. Competindo, sendo instrutor e agora participando do podcast. Eu queria, Alberto, que você dissesse de forma bem sincera o que você espera aqui do podcast, qual é o teu objetivo de entrega para todas aquelas pessoas que vierem e consumir o nosso conteúdo aqui. Cara, quando tu veio e me fez o convite, eu titubeei um pouco, não em abraçar a proposta, né, a ideia, né? Mas em saber que eu teria que aprender mais, né, que eu teria que ler mais, que teria que me aperfeiçoar, que eu teria que aprender com pessoas que já fazem isso, porque para vocês que estão assistindo aí pode parecer extremamente simples, né? Tu vir aqui, ligar o teu celular ou ligar um computador, começar a falar, né?
mas é extremamente difícil, né? É muito difícil, então tudo que tu faz pela primeira vez é difícil e é desafiador. Mas vocês vão poder ter de mim muita entrega, como tu já bem disse, né? Muita determinação para aprender cada vez mais e para que eu consiga entregar toda a minha experiência, que eu consiga ajudá-los da melhor forma possível com a experiência que eu tenho, tanto em competição quanto em serviço, né? Vocês não vão ver o rostinho mais bonito do mundo aqui, né? O pessoal até brincou que eu teria que fazer o podcast de boné para não refletir a imagem na câmera, né? Então vocês não vão ter o cara mais bonito do mundo aqui, não. Vocês vão ter um cara completamente determinado a fazer da melhor forma possível e a trazer para vocês o melhor conteúdo do mundo, né? E aprender diariamente também com vocês que estão aí assistindo. Então, o feedback de vocês para mim, né, e para nós vai ser fundamental para que a gente melhore cada vez mais o podcast e entregue cada vez mais de nós aqui para vocês. Show de bola, Beto. É o que a gente sempre comenta, né? Beleza, a gente não tem muito para entregar, tem certamente muito mais coisa bonita para ver na internet do que nós aqui, né? É isso aí. Mas essa sempre foi uma proposta de que nós pudéssemos nos reunir aqui e, de fato, nós temos percebido que nós mudamos como pessoa, eu mudei, o Beto já falou que mudou também, o Geller certamente vai vir nessa mesma linha. Nós mudamos muito como pessoas e quando a gente divide esse propósito de formação, esse propósito de estar sempre ligado às pessoas e ajudar na formação para que não cometam os mesmos erros que nós cometemos ou não tenham as mesmas frustrações que nós tivemos, a gente faz isso de uma forma extremamente leve. Você não vai ver aqui grandes tecnologias, beleza, a gente já comentou, mas vocês vão ver de nós aqui muita entrega, muito conteúdo que pode fazer a diferença na sua formação como profissional, como resgatista, como socorrista, integrante de guarnição, integrante de equipe, ou seja lá qual for o seu objetivo assistindo o nosso canal. Para fechar essa nossa conversa, Beto, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final a quem quer que seja e ao que você espera vamos jogar com a realidade, né? 15 ou 20 anos daqui para frente, quando o amigo já for um antigão da reserva, o que você espera começando esse projeto e para essa reta de um tempinho a mais aí de serviço, né? Que nós até ouvimos alguns dias atrás, quando completamos um aniversário da corporação de inclusão. Temos muito mais passado do que futuro. E agora a nossa parte é formar novas pessoas e fazer com que o fluxo continue nessa atividade. Queria que você deixasse esse recado e que certamente no futuro você vai poder revisitar e acompanhar aqui de novo, né? Eu tenho certeza que a gente vai chegar no futuro e vai ver esse episódio de, pô, cara, eu fiz tanta coisa errada, né? Eu falei tanta coisa errada, eu podia ter feito tanta coisa diferente. E é isso realmente que eu quero ver, né? Que eu chegue lá no futuro, olhe de novo esse episódio aqui de, pá, podia ter feito muito diferente naquela época, né? E assim na nossa vida, né? A gente sempre vai poder ter feito muito mais no passado. Mas é só por isso que a gente está aqui hoje fazendo coisas diferentes, né? Porque a gente aprendeu lá atrás com os nossos erros ou com os nossos acertos, né? A mudar, a fazer diferente, né? A continuar fazendo aquilo que estava dando certo e fazer totalmente diferente daquilo que a gente está fazendo errado, né? Cara, 20 anos daqui para frente, eu já vou estar na reserva remunerada, porém eu espero do fundo do coração que eu esteja com a mesma gana, com a mesma vontade de fazer, com a mesma intensidade, por mais que os anos nos prejudiquem com relação a isso. Mas eu tenho certeza absoluta que eu vou estar com a mentalidade ainda muito positiva de querer fazer cada vez mais e querer aprender cada vez mais. Eu acho que não existe limite para isso, né? Para a gente aprender, para a gente ser melhor a cada dia, né? Seja nos estudos, seja nas nossas relações pessoais. Então, daqui 20 anos eu vou estar realmente envolvido com alguma coisa, mas aprendendo muito ainda a fazer as coisas, errando bastante ainda, que a gente nunca vai ser perfeito, então eu vou estar errando muito ainda,
mas tenho certeza que a cada dia que passa eu vou estar corrigindo isso, né? Cara, e do podcast, cara, eu falei, é uma satisfação tremenda estar aqui, né, compartilhar com vocês tudo que eu passei, tudo que eu passo, todas as experiências vividas e que ainda eu vou viver e que vocês verão aqui. Então, você já está assistindo a nós dois, não belos aqui, conversando já 55 minutos, cara, você já é uma pessoa diferenciada por estar aqui nesse canal e se interessar por conteúdos que vão fazer a diferença na sua vida e principalmente na vida das pessoas que você, como socorrista, como profissional, vai atender, ou algum familiar que você vai poder fazer diferença na vida dele, seja com algumas mensagens que a gente vai trazer aqui, seja com alguns ensinamentos que vão fazer a sua diferença na vida cotidiana. Esse podcast aqui, quando eu falei já e comentei nas minhas redes sociais, que quando se une paixão e se une propósito, que para mim são os dois pilares fundamentais da minha vida hoje, paixão e propósito, não tem como dar errado. Tá? Então vocês vão ver aqui muita entrega, muita paixão pelo que a gente faz e um propósito de fazer diferente, de fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que é esse o significado da nossa vida e o significado desse podcast. Então eu espero que o podcast realmente traga mais pessoas com essa mentalidade para o nosso lado. E se você ainda não tem essa mentalidade, fica aqui conosco, eu tenho certeza que com o passar dos episódios você vai adquirir. Você vai ver muita coisa diferente e muita coisa impactante. Pô, muito legal, Beto. Obrigado. Obrigado pela tua mensagem, obrigado pela tua história. Faço aqui também um registro, né? Obrigado por ter sempre aceitado as mais diversas missões. Hoje eu tenho certeza, você mesmo já falou isso, que parece um slogan meio clichê, mas o resgate te resgatou. Quem acompanha sabe o quão você é um profissional forte, quanto é um resgatista dedicado, quanto é um bombeiro diferenciado. E como instrutor na formação dos militares catarinenses e como competidor, eu sei que por onde você passa, você deixa um pedaço nas pessoas que você formou, e esse pedaço é sempre muito bom, sempre muito bom. Nós já vemos reflexos em vários operadores que trabalharam contigo, em várias pessoas que puderam dividir isso, e que bom que agora com o canal e com a internet nós vamos poder chegar mais além e outras pessoas poderem conhecer quem você é. Então, obrigado, Alberto, desde já. Certamente nos encontraremos nos próximos episódios, e então um até breve a você, meu amigo Alberto. Pô, muito obrigado mais uma vez, cara. Ouvir palavra dessa de ti para mim é um orgulho gigante, por mais que tu não goste da palavra. Para mim tu é referência dentro do resgate veicular, porque para mim referência é uma pessoa que a gente se espelha, né? Que a gente vê a sua trajetória e que a gente um dia, quiçá, a gente chegue um pouquinho perto daquilo que você representa para todo o resgate veicular em Santa Catarina e no Brasil, né? Então, mais uma vez, obrigado. Vocês vão cansar de ver a minha laje, como a gente diz aqui no Oeste, né? Cansar de ver a minha laje aí no podcast, tá? Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, por confiar no meu trabalho, e quando precisar, sabe que eu vou estar sempre à disposição aí. Conta comigo aí, meu amigo. Fechou, meu amigo. Muito obrigado. A todos vocês que assistiram esse episódio número 2, agradeço aí pela presença, por ter ficado conosco até aqui, uma história bacana de vida, de mudança de mentalidade, de performance, trazida pelo Sargento Alberto, do Bombeiro Militar de Santa Catarina. Esse é o nosso objetivo no RescueCast, criar espaços para que ouçamos as vozes, ouçamos as lições de vida e possamos lá fora salvar vidas. Continue acompanhando o RescueCast, curta nosso conteúdo, compartilhe com os bombeiros que você puder, pois realmente nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast.
Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!